Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News. Aqui sempre, Piratinha, professor Pirata, sempre trazendo temas atuais conectados aos vestibulares. Sempre buscando aqui fazer esse tete a tete com Vossa Excelência. Sim, tete a tete com Vossa Você viu Excelência, que eu usei gostei. Vossa Excelência porque o tema de hoje está relacionado a essa área jurídica, né? Ah, é? Discussões do STF Ixi, no mundo contemporâneo e também uma medida de forças com o Congresso Nacional. então bora. Então Qual que é nós a vamos falar notícia? hoje sobre marco temporal. Marco temporal. Exatamente, a legislação, regulamentação de áreas territoriais indígenas. Opa, Opa, esse é um assunto quente aí, né? E quando a gente fala de marco temporal, veja, Marco, tem que ter uma fronteira, um ponto ali que é limítrofe, né? E no tempo, em algum período histórico. uhum. No caso, seria a Constituição de 1988. Então, existe uma discussão no Congresso que chegou até o STF e que parte também de uma pressão de setores do agronegócio brasileiro relacionados às terras indígenas. E também uma pressão dos povos indígenas a respeito de regulamentação, de ação do Estado, para que esses povos tenham seus territórios preservados, que com isso não é apenas uma preservação geográfica natural, que é importante, né? Ainda mais num contexto de queimadas, alterações climáticas, cuidados naturais são importantíssimos e as áreas que são mais preservadas no Brasil são as áreas indígenas, né? Mas existe também a questão da preservação de um estilo de vida, de uma cultura. Então, você não ter uma área de preservação a esses povos, eles estarão aí dispersos na sociedade civil, tentando se adaptar e sobreviver, sem a possibilidade de garantia daquela língua, daquela religiosidade, daquele estilo cultural de vivência. Alguns antropólogos considerariam isso, então, esse processo de morte cultural, que é deliberada, muitas vezes, como um etnocídio. Guarde esse conceito, etnocídio, diferente de genocídio. O genocídio é um extermínio biológico, é um extermínio social, é a morte de uma determinada população por questões que podem ser de pele, questões culturais, questões religiosas, Morreu, enterrou, tá morto. exterminou, né? Isso. Agora, o etnocídio, ele envolve uma destruição cultural, uma morte cultural. Então, você pode ter ali as pessoas que são descendentes de uma comunidade, mas que, ao longo de uma história de perseguição ou mesmo anulação dessa cultura, elas foram perdendo os seus traços históricos, identitários, culturais. Esse conceito aí é forte também para uma redação, hein? Boa. Genocídio, questão do extermínio aí de vidas, e etnocídio, a questão do extermínio cultural. Falando aí dos povos nativos americanos, um Ou povos etnocídio. ameríndios, a gente pode utilizar ameríndios, povos indígenas, povos originários, e um outro termo que às vezes esquecem, né? Autóctones. Autóctone é aquele que é Autóctone. originário de um território, já está nesse território há Sim. tempos ancestrais, né? Então, a discussão do marco temporal, ela envolve diversos segmentos, né? Congresso, STF, o setor do agronegócio, que tem apoio da bancada ruralista, também temos aí os povos indígenas querendo valer os seus direitos. E como começa essa discussão, né? A partir da Constituição de 88, você tem lá uma série de regulamentações a respeito dos direitos dos povos indígenas, e muitos povos que até então estavam nas terras e disputando, né, uma regularização desse assentamento, eles conseguiram, ao longo da história recente do Brasil, ter ali a sua reivindicação ser ouvida e também o estabelecimento dessas fronteiras legais. Há um tempo atrás, né, nós vimos que na região de Roraima, no Brasil, na região de Raposa Terra do Sol, teve uma briga de território entre produtores de arroz e povos indígenas. Ah, E ali o STF teve que também se posicionar a respeito de quem possuía a terra, o direito sobre a terra, né? E um argumento que foi colocado era, bom, esses povos estão ali desde antes da Constituição de 88 ter sido promulgada, então eles têm o direito sobre essa terra. Por um lado, isso foi uma vitória naquele momento aos povos indígenas, mas serviu de argumento contrário a esses povos depois. Então quer dizer que há um marco temporal para a reivindicação das terras, até a Constituição de 88. Após isso,
povos que estão reivindicando um território não teriam direito sobre eles, né? Então, essa é a discussão do marco temporal. E nos últimos anos foi ganhando corpo. Isso chegou ao STF, o STF discutiu recentemente que seria uma ação ilegal, inconstitucional, estabelecer esse marco em 88. Porque você tem povos que historicamente foram expulsos, dispersos, eles não tinham condição de estar lá em 88, já no território ocupado por, quem sabe, garimpo ilegal, mineradora, pecuária, gente armada, então não teriam condições de fazer essa reivindicação. Então, se discutiu se o marco de 88 se manteria ou não. E o STF deu causa aos indígenas. Então, não teremos um marco temporal a partir de agora. Então, todas as reivindicações que estavam paradas desde então tramitam normalmente, né? E os povos indígenas devem ser ouvidos e terem ali o seu direito estabelecido. Mas o Congresso Nacional discorda dessa postura do STF, então essa é uma discussão que ainda continua. A possibilidade de se fazer uma regulamentação e que favoreça a expansão da fronteira agrícola sobre essas áreas que são contestadas pelos indígenas. Então isso envolve também presidência da República, envolve poder executivo, né? Envolve pressão popular, midiática sobre o tema. O STF ele tem um histórico mais favorável, em sua maioria, às causas indígenas. Pelo menos é assim que tem se apresentado nos últimos anos. O Congresso Nacional tem uma bancada muito forte que pensa muito mais em uma ampliação de setores produtivos econômicos do agronegócio, ou mesmo até de setores de mineração. E até questões de investimento de infraestrutura do Estado, como, por exemplo, hidrelétricas, né? Expansão de rodovias que possam também ocupar essas áreas. Não é um assunto simples, mas um primeiro momento no STF foi uma vitória dos povos indígenas, por isso tem até aqui, né? A gente pegou aqui de uma página ligada aos povos indígenas, né? Uma associação que reúne as diferentes comunidades no Brasil, e aqui está na chamada vitória, não ao marco temporal, mas está longe de estar resolvida ainda essa querela, esse debate. Isso aí vai longe. Exatamente. E isso envolve não apenas questões originárias dos povos indígenas, mas pensando até em questões ambientais, são os povos indígenas e suas áreas de preservação, aquelas que têm mais cuidado ao longo dos anos no Brasil. Pensando em qualidade de vida, é importante também levar isso em conta. E redação. É isso que você Redação, visualiza aparecendo no vestibular. redação, provas como a Unicamp tem colocado grupos, né, minoritários excluídos da história, né? Então, direitos, disputas indígenas, a voz desses excluídos historicamente. Então, algumas provas, a UERJ, que tem também um olhar muito cuidadoso com as questões sociais brasileiras, então é importante levar em conta essas provas estaduais, elas gostam de lembrar dos direitos indígenas. Pensando no Enem, você poderia pensar em propostas de intervenção numa redação, Perfeito. ou até mesmo, se tiver alguma questão relacionada à cidadania, direitos, falar a respeito de povos quilombolas, povos indígenas, falar a respeito da Constituição de 88, que ela zela por essa parcela da sociedade brasileira que também é significativa. Muito bom, professor. Beleza? Mais algo? Por hora é isso. É isso, pessoas. Encerramos mais um episódio do H Plus News. Espero que tenham gostado, assim como eu gostei, professor. Tete a tete. Tete a tete. Vossa Excelência. E até a próxima, Vossa Excelência. Falou, até mais. Beijo, tchau.